que na verdade, desde quarta-feira, nós estamos estudando esse capítulo 3 de Colossenses. Deus me deu essa palavra numa madrugada, e o capítulo 3 inteirinho, né, dessa carta aos Colossenses é uma bênção. Eu falei, olha, se Deus permitir, vamos estudar esse capítulo 3 a semana inteira. E assim estamos fazendo, graças a Deus. Então, eu vou voltar no versículo 1. Eu digo voltar porque na quarta-feira nós já vimos o versículo 1, o 2. Na sexta vimos o 3 e o 4. E hoje nós vamos ver o 5 e o 6 como matéria nova. Mas eu vou voltar um pouquinho para quem não estava na quarta, para quem estava a lembrar. Vou voltar um pouquinho para quem não estava na sexta, para quem estava a relembrar. E aí nós continuamos no versículo 5, em nome de Jesus. Então é Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Nós estamos na campanha pela casa própria. Quem pegou o pedido lá na entrada? Faltou alguém pegar? Pastor, não peguei o meu pedido da casa própria. Pega aí com os obreiros, já coloca o teu nome aí. Daqui a pouquinho nós vamos fazer a oração. Hoje está aqui, né, a bandeira. Todo último domingo, quem já é de casa sabe, nós oramos pela nossa cidade, abençoamos a nossa cidade, também a nossa nação. Oramos por todas as empresas, lojas, aqueles que fazem o seu próprio salário, os assalariados também, pedindo a bênção de Deus para um mês que termina e para um mês que se inicia. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos lá. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Quem precisar de ajuda, os obreiros estão passando aí. Se tem alguém que não pegou ainda pedido da casa própria, só pedir para eles também. Faltou alguém? Então amém. Como de costume, curva a sua cabeça mais um instante. Espírito Santo, eu tenho certeza que o Senhor já está aqui. Nós adoramos, nós louvamos o Senhor, declarando que o Senhor é o Deus que não falha. E eu creio que o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. E eu peço ao Senhor agora, em nome de Jesus, usa a minha vida, que eu seja nesta noite nada mais do que um simples instrumento nas tuas mãos, é o que eu desejo ser. Alguém que o Senhor possa usar hoje para falar o coração do teu povo, desta igreja, desse povo que veio aqui hoje sedento de ouvir não um homem, não um pastor, mas o Senhor Jesus. Então fala, Espírito Santo, fala com toda a liberdade no nosso meio, é o que nós pedimos. Eu digo ao nosso inimigo, eu digo a você, Satanás, que é o único interessado que a palavra não chega ao coração dessa pessoa. Eu te repreendo agora, eu te amaldiçoo agora, eu digo, vai embora daqui, em nome de Jesus. Aqui você não é bem-vindo, aqui não há lugar para você. Pega o que é seu e saia, em nome de Jesus. E Pai, Espírito Santo, tenha toda a liberdade para falar conosco. Diga assim: Senhor Jesus, o meu coração e os meus ouvidos estão abertos. Fala comigo, Senhor, teu servo ouve. E amém. Amém? Então vamos lá, Colossenses capítulo 3, volta lá no versículo 1, diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são da onde, irmãos? Olha lá, as coisas que são de cima, que é onde Cristo está assentado à destra de Deus. Versículo 2 diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Olha, pastor, nós precisamos rever isso. Precisamos rever se estamos buscando e pensando verdadeiramente nas coisas de cima. O que nós falávamos aqui na quarta-feira? Eu vou voltar rapidinho. A verdade é que 90% das pessoas que vêm à igreja, a grande maioria, na verdade não vem buscando as coisas de cima. Isso é uma realidade. 90% das pessoas que vêm à casa de Deus, elas não vêm dizendo: eu quero ser salvo, eu quero a vida eterna, eu quero o céu, eu quero a salvação. Não, a grande maioria vem porque está com problema no casamento, ou está com problema de saúde, ou está com problema financeiro, ou está lá sofrendo, ou tem alguém no hospital, alguma dor que foi lhe provocada, algum sofrimento, que ela vem à igreja buscar o quê? Uma solução, mas para onde? Para as coisas desta terra, aquele problema momentâneo. Isso é errado, pastor, de forma nenhuma. Se você for ver o ministério de Jesus aqui nesta terra, ele andou por essa terra dando solução aos problemas das pessoas. Quem estava enfermo ele curava, quem estava endemoniado ele libertava, quem estava sofrendo ele ajudava, ele perdoava. Mas presta atenção numa coisa: o que acontece? A pessoa vem, ela começa a buscar, ela vai orando, ela vai fazendo as campanhas, ela vai entendendo a palavra, e aí Deus dá aquela solução para aquele problema que ela estava buscando.
aquela porta se abre, ela consegue se levantar financeiramente, o casamento é restaurado, de repente Deus vai lá e abençoa aquela pessoa. E é triste dizer que muitas vezes o que nós vemos? A pessoa recebe a bênção, o que ela faz? Eu até brinco, né? Tchau, Jesus, obrigado, viu? Valeu, quando eu precisar eu volto de novo. O que acontece? Por que isso acontece? Porque na verdade, a maioria das pessoas não entenderam ainda que existe coisa o quê? Mais importante, que não pertence a essa vida, que na verdade é a vida eterna. Entenda bem, não estou dizendo que você não tem que buscar em Jesus a cura, você não tem que buscar em Jesus a libertação, que seja a solução aí da sua vida financeira. Jesus veio e Ele disse para nos dar vida, e nos dar vida com o quê? Com abundância, não é com necessidade não. Mas o que me preocupa como pastor, e talvez a culpa seja nossa mesmo, é que talvez nós não fazemos as pessoas entender, ou tem gente que não quer entender mesmo, porque eu até brinquei, por mais que você explique, quando a pessoa não quer entender, não adianta, né? Ela não quer entender, aí fica difícil. E aí as pessoas não entendem, nós não conseguimos fazê-las entender que não basta só isso. Porque eu amo ver Jesus operar e curar uma pessoa, é lindo, é bonito ver uma cura, sim ou não? Nós tivemos um testemunho aqui domingo passado tremendo. Um rapaz que ficou 57 dias internado devido à Covid e estava aqui de pé falando com a gente. Foi entubado, como é que chama? Aquela traqueostomia, isso, né? Depois parou os rins, teve que fazer hemodiálise, já tinha pressão. Olha, uma coisa assim, um milagre. E estava aqui. É bonito, sim ou não? É lindo ver. Mas se uma pessoa passa recebe uma segunda chance dessa, mas volta lá para o mundo a fazer tudo que fazia antes. Já pensou? Todo aquele milagre tão bonito fica inconcluído. Porque Jesus fez aquela obra, mas no fundo, ou no final de tudo, o que Jesus queria fazer? Qual que é a vontade de Deus? A Bíblia diz que todo homem seja curado. Também é. É que todo homem seja liberto? Também é. Mas a Bíblia ressalta que todo homem seja salvo. Então, cuidado. Buscai as coisas que são da onde? Cima. Lá em 1 Coríntios, nós falamos aqui no capítulo 15, no versículo 19, não vou voltar lá, como eu disse, já foi dito na quarta-feira, mas o apóstolo Paulo, ele pega mais pesado ainda. Ele diz assim, se a nossa esperança em Cristo está só nas coisas dessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Eu falei, às vezes você olha para uma situação de uma pessoa, você até clama por misericórdia. Meu Deus, tem misericórdia, olha a situação que essa pessoa está. Mas sabe o que Jesus está falando ali? Que de todos os homens que nós podemos ter misericórdia, aqueles que estão buscando a Cristo só para as coisas dessa vida, são os que mais precisam do quê? De misericórdia. Isso quando não acontece o contrário, de vez em quando eu escuto, né? Pastor, não vou mais na igreja não. Vou parar com esse negócio de igreja, não vou mais buscar Deus coisa nenhuma. Por quê? Porque não adianta, pastor. Mas por que não adianta? Porque eu estou buscando por uma solução de um problema e até hoje esse problema não se resolveu. Estou indo embora. Mas peraí, será que se resumir então, servir a Deus na solução daquele problema? Como aquele problema não se resolveu, não tem mais nada em Jesus para mim? Irmão, na verdade tem muito mais. Amém, Jesus? Nós temos que buscar e pensar nas coisas que são da onde? De cima. E as daqui serão consequências, na verdade. Mateus 6,33 diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas os serão o quê? Acrescentadas. Irmão, vai ser bonito se você for curado. Vai ser bonito se você for liberto. Vai ser lindo se Deus restaurar teu casamento, a tua família. Vai ser lindo se Deus te der, abrir as portas para você, te fizer prosperar. Mas, meu irmão, se ainda que você tenha tantos e tantos testemunhos para contar, se não houver a obra da salvação, se você não tiver vida eterna, não adiantou nada. Quem está entendendo, diga amém. Vamos continuar? Aí ele diz no versículo 3, né? Aí nós falamos na sexta-feira, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com quem? Com Cristo. Aonde? Em Deus. E olha o 4 agora. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar,
então também vós vos manifestareis com ele em glória. Diga graças a Deus. Olha o que ele está nos dando a notícia, de que nós estamos mortos. Mas por que uma pessoa morreu? Quando ela decidiu, meu irmão, entregar a sua vida a Jesus. Isso é tão forte, às vezes nós não paramos para pensar nisso. Nós perguntamos assim para uma pessoa: olha, você já entregou a sua vida a Jesus? E a pessoa diz: eu entreguei. Você já parou para prestar atenção nessas palavras? Eu entreguei a minha vida a Jesus. Eu entreguei. A minha vida era minha e eu peguei ela e eu entreguei para quem? Para Jesus. Se eu entreguei para Ele, agora ela não é mais minha. Mas as pessoas não entenderam isso não. Tem gente que entrega a vida para Jesus no domingo, aí na segunda-feira ele se arrepende e fala: Jesus, devolve minha vida de novo para mim fazer o que eu quero. Do jeito que eu quero. Porque quando eu entreguei a minha vida a Jesus, irmãos, como Paulo disse, eu já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu. Agora é Cristo quem vive em mim. Ô pastor, como eu falei, né? Então eu vou me tornar uma marionete, eu não tenho mais desejo, eu não tenho mais vontade, agora os meus planos estão cancelados, os meus projetos cancelados, agora eu não vivo mais, agora eu só sou uma marionete para Cristo viver? Não é bem isso, mas é quase isso. O que eu quero dizer? Não de uma maneira obrigatória, não de uma maneira pesada. Não é que você agora é obrigado a não ter mais desejo, mais vontade. É quando você entende que Cristo viver em você é melhor do que você mesmo, por espontânea vontade você vai dizer: Jesus, eu tinha os meus planos, eu tinha os meus projetos, eu tinha as minhas vontades, mas no momento que eu entreguei a minha vida ao Senhor, eu as cancelo, eu as renuncio, todos os meus planos e vontades, para viver os do Senhor, porque eu entendi que os do Senhor, os teus planos, são melhores do que os meus. A vida do Senhor, a que o Senhor quer para mim, é melhor do que a que eu mesmo quero para mim. Irmãos, tem gente que precisa sofrer bastante para perceber isso. Que os seus próprios planos não vão dar certo. Suas vontades não vão te levar a lugar algum. Eu estava ouvindo aquele pastor Gabriel Baker. O pastor Gabriel, ele abre os cultos para o missionário. Não sei se alguém de vez em quando vê lá. E ele deu uma palavrinha curta ontem, no início de um culto. Eu estava assistindo e eu peguei aquilo e falei: que explicação tremenda. Ele disse assim: olha pessoal, Jesus até na oração que nos ensinou, ele nos ensinou uma oração inteligente. Ele disse: a oração do Pai Nosso que Jesus ensinou que nós buscássemos a vontade de Deus ao invés da nossa. Quando Jesus diz assim: ó, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele diz: presta atenção nisso, Jesus ensinou nós dizermos a Deus para que seja feita a vontade dele. Quando você ora pedindo para Deus fazer a vontade dele, irmão, automaticamente você está se livrando de fazer a sua vontade. Pode ter certeza que também você vai estar se livrando de muita dor de cabeça, de muito sofrimento. Porque a nossa vontade, se nós a fizéssemos, muitas vezes, ela nos causaria muitos e muitos sofrimentos. Muitas vezes, se eu fizesse o que eu tinha vontade, olha, talvez eu não estava aqui pregando mais não. Se você me perguntar com sinceridade, se eu já tive vontade de largar tudo, como diz o ditado lá fora, chutar o balde, já teve, pastor? Ixi, acho que eu já perdi até a conta. Era a minha vontade. Mas naquele momento, prevaleceu não o meu eu, mas o Cristo que vive em mim. Lembra que eu falei? Uma pessoa que realmente serve a Jesus, ela não pode servir a Jesus só naquilo que lhe é conveniente. Olha, só no momento que eu não tenho nada para fazer, que eu não tenho que renunciar a nada, que não vai me custar nada, aí eu sirvo a Jesus. Aí para mim é bom assim, dessa maneira. Então você ainda não está servindo a Jesus. Jesus disse que aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz e faça o quê? Siga. De vez em quando eu encontro alguém, e é até engraçado, fala: ô irmão, você não está indo mais na igreja, o que aconteceu? Você sumiu? Ai pastor, é uma correria, porque olha pastor, tem tanta coisa para mim fazer, tem tanta coisa para mim cuidar, olha pastor, tem tanta coisa, eu ando tão ocupado.
Aí eu fico pensando aqui comigo, eu não falo nada, mas eu fico pensando, será que aquele povo que está tudo na igreja, quarta, sexta, domingo, é tudo desocupado? Ninguém aqui tem nada para fazer, só ele ou ela que tem? Porque, meu irmão, vamos ser sinceros, o que eu quero dizer com isso? Quantas vezes você e eu, nós deixamos de lado o nosso cansaço para estar aqui? Quantas vezes você veio direto do serviço para cá? Quantas vezes você tinha tanta coisa para fazer e você largou tudo e falou, primeiro, Deus. Então não vem me dar essa desculpa não. Na verdade, tem gente que ainda não aprendeu o que é servir a Jesus. O servo não faz o que quer e nem na hora que quer. Quando uma pessoa entende que a prioridade dela é Cristo, quando é Cristo que vive nela, não é Jesus espera quando eu não tiver nada para fazer, quando eu tiver tudo bem, eu tiver totalmente desocupado, não me custar nada, aí sim, aí eu vou lá buscar Deus, aí eu vou servir a Deus. Isso não é servir a Cristo. Irmão, servir a Cristo tem que haver renúncia. Vai ser aquele dia que, se não aconteceu com você ainda, reveja a sua vida. Você nunca teve um momento em que você teve que abrir mão do seu cansaço, abrir mão dos seus até compromissos, falar, não, hoje eu vou buscar Deus. Sabe, naquela madrugada que você levanta, que você fala, eu estou exausto, eu estou cansado, eu estou morrendo de sono, mas o Cristo que vive em você diz, você precisa orar. Ali você abre mão do seu sono, do seu cansaço, e ali você busca Deus. Até falei, quantas vezes já aconteceu comigo, deve ter acontecido com você, eu estar ali com um dinheiro já determinado para tal coisa, que o pastor, eu não fui sempre pastor, um dia eu já tive aí, o pastor levantar uma oferta na igreja e falar, irmãos, hoje a obra de Deus está precisando, olha, é uma urgência, é isso, é aquilo, e não era o pastor não, eu sentia aqui dentro do meu coração queimar, faz esse valor de oferta. Deus, mas se eu fizer de oferta eu vou voltar a pé para casa, mas como é que eu vou pegar o ônibus? Deus, é o dinheiro que eu tenho lá, para terminar o mês, e Deus falar, faz, e eu renunciar ao meu ir e fazer, e aquilo trazer para mim uma recompensa muito grande, diga glória a Deus. Irmão, é isso, é morrer para si mesmo, para as suas vontades, os seus desejos. Eu já contei aqui o meu testemunho, eu tinha planos, eu tinha propósitos, eu tinha desejos, mas quando eu entreguei, lembra? Eu entreguei a minha vida a Jesus, ela agora já não é mais minha. Eu não posso toda segunda-feira falar, Jesus, devolve a minha vida aí que agora eu vou fazer do meu jeito. Ah, não, eu vou fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, vou casar com a pessoa que eu quero, eu vou ir para a igreja que eu quero. Não, eu entreguei a minha vida a Jesus. Agora é Ele que vive em mim, eu sou só um instrumento para que os planos de Deus se cumpram aqui nessa terra, não os meus. Eu sou só um instrumento para que Jesus viva aqui nessa terra e não eu. Eu te garanto, se você tiver coragem de entregar, agora você entendeu o que eu estou falando, de entregar a sua vida a Jesus, você entendeu o que eu falei agora? Agora mudou tudo o significado. Se você tiver coragem de entregar a sua vida a Jesus, eu te garanto que o que você vai viver nos planos de Deus é infinitamente maior do que você ia viver nos seus. Diga glória a Deus. Amém? Vamos continuar, porque isso tudo ainda foi quarta e sexta, né? Nós nem entramos na mensagem de hoje ainda. Vamos correr. Versículo 5 começa a mensagem de hoje agora. Versículo 5. Mas quem está entendendo aí, dá um glória a Deus bem forte aí. Graças a Deus. Falei para você que esse capítulo 3 aqui é tremendo. Uma coisa tão densa que a gente tem que ir andando devagar nele, né? Para não perder nada. Olha o que diz aí versículo 5. Quem achou, diga amém. Ele vai dizer agora: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. E aí ele vai vir uma lista agora: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é o quê? A idolatria. Versículo 6, preste atenção nisso. Porque pelas quais coisas vem a ira de quem? A ira de Deus. Está falando de ira de Deus? Sim ou não? Sim. A ira de Deus sobre os filhos do quê? Da desobediência. Então presta atenção, eu estava meditando nisso e isso aqui é muito profundo. Quando o apóstolo Paulo ele disse mortificai, eu fui ver essa palavra mortificai, vem do verbo mortificar. Mortificar é um verbo, é uma ação, é uma atitude.
E o que significa mortificar, pastor? Repita comigo, se você não esquecer, diga assim, ó, é fazer morrer. E é isso que eu quero que fique gravado no seu coração, além de tudo que eu disse hoje. É fazer morrer. Ou seja, tem coisas, irmãos, que não vai morrer na nossa vida de maneira natural. Não vai. Escute isso. É você que vai ter que fazer morrer. É você que tem que mortificar isso na sua vida. Porque se você deixar lá, na verdade a coisa vai crescer e vai crescer cada vez mais. E ele vai dando uma lista dessas coisas que nós precisamos fazer morrer. Não se esqueça disso. Fazer morrer. Eu tenho falado aqui, não vou sair do assunto não, que nós precisamos terminar bem. E na verdade o que vai importar é o final. A Bíblia diz, Eclesiastes 7:8, melhor é o fim das coisas do que o início delas. Então existem coisas na nossa vida, irmãos. Estava meditando, o Espírito Santo falava ao meu coração, que se você, a responsabilidade é nossa, se você não fizer morrer, essas coisas vão fazer morrer outras coisas na sua vida. Vou tentar ser mais claro. Tem coisa que se eu não assumir a responsabilidade, não esperar que morra naturalmente, mas eu não assumir a responsabilidade e fizer aquilo morrer, aquilo que eu não fizer morrer, aquilo que eu não colocar um fim na minha vida, assumir a responsabilidade de terminar, vai fazer com que morra outras coisas da minha vida. Vai fazer com que eu termine mal, por causa daquilo que eu não assumi a responsabilidade de fazer morrer na minha vida. Tem gente que está esperando as coisas que não são boas morrerem automaticamente na sua vida. Já vi gente falar assim, pastor, o dia que Deus quiser, Ele me tira esse vício do cigarro. O dia que Deus quiser, pastor, Ele me livra dessa situação. Olha, é muito fácil jogar tudo na responsabilidade de Deus. Na verdade, eu até digo que Deus quiser, não, Deus já quis. Muito tempo atrás, quando Ele enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário, Ele mostrou o querer dele ali. Ali Ele estava dizendo, eu quero que você seja limpo, curado, lavado, liberto e salvo. Diga graças a Deus. Mas tem coisa, irmãos, que não vai acontecer naturalmente se a gente não assumir a responsabilidade e nós fizermos morrer na nossa vida. Eu vou começar a lista aqui, eu vou pedir, muda para mim, para a Bíblia NVI. Essa NVI, a nova versão internacional, ela é uma tradução mais atual, mais clara, tá? Não muda em nada, apenas a linguagem. Versículo 5, para a gente analisar um pouquinho mais de perto essa lista aqui. Assim, façam morrer, olha lá, já está dando a definição, né, de mortificar. Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. E aí vem a lista, né, das coisas que pertencem à nossa natureza terrena. Primeira delas, a imoralidade sexual. Irmãos, isso é uma coisa que nós temos que fazer morrer. Me chamou muita atenção esses dias, eu creio que tudo é o Espírito Santo que vai encaixando. Quando a gente tem uma missão de trazer uma palavra, eu falo que a gente tem que ficar muito atento às coisas que a gente vai ouvindo, porque tudo Deus vai dando para a gente entregar. E eu estava ouvindo o pastor Vitor é o líder estadual da nossa igreja lá no Rio Grande do Sul. Não sei se alguém já viu o pastor Vitor. E ele estava dando uma palavra para os jovens. Era no movimento jovem lá do Rio Grande do Sul. Ele estava contando o testemunho dele. Olha o que ele disse. Ele disse, gente, eu fui para a igreja, eu me batizei, eu entreguei a minha vida a Jesus. Mas tinha uma coisa dentro de mim que foi muito difícil. Porque eu entendi que o meu espírito foi renovado, o meu homem interior foi renovado, mas o exterior não. Eu ainda continuava com a mesma mente, a mesma carne. E ele contou que desde criança ele foi ensinado pelo próprio pai. Quando ele fez uma certa idade, sabe o que o pai dele deu para ele de presente? Vou falar aqui numa linguagem alta, né? As crianças estão lá na escolinha. O pai dele deu para ele uma revista, uma coleção de revistas pornográficas e de fitas VHS. E aquilo foi entrando na mente dele de tal maneira, que ele se tornou uma pessoa dependente de pornografia, totalmente viciado. E ele estava contando para os jovens, né, dizendo que era uma coisa tão doentia, que ele chegou ao ponto de ele não poder ver uma fresta de uma porta, de uma janela, que ele queria olhar para ver se ele via alguma coisa. Ele passava no metrô, ônibus, alguma coisa,
Não importava a idade da pessoa, ele queria se esfregar de alguma maneira. Estou falando uma linguagem clara aqui para você entender. A imundície que ele chegou, ele conta. Era nojento, mas ele não conseguia se livrar daquilo. Era uma coisa suja. Tudo ele queria tirar uma fresquinha, tudo ele queria aproveitar-se de alguma maneira. Eu estou falando isso aqui porque o Espírito Santo mandou eu falar. Às vezes você está aqui hoje, você conhece Jesus, você já entregou a sua vida a Ele, mas você ainda tem essa luta. Eu digo que hoje em dia, isso aqui, olha, chamado facilidade da internet, facilitou muito a gente fazer o bem, mas também facilitou muito o mal chegar até nós. Ele diz que naquela época, 1999, mesmo com toda a resolução que tinha ruim lá, ele pagava uma câmera para ficar ao vivo filmando lá mulheres. Não tinha nada demais, mas ele ficava naquela ânsia de ver alguma coisa. Ele viveu nessa luta, ele conta muito tempo, até que chegou um dia que ele disse: chega, eu vou fazer isso morrer em mim. Não vou continuar desse jeito. Nessa dependência, nesse vício maldito. Estava levando ele a ter problemas. Às vezes a gente vê certas situações de pessoas que passam do limite até do respeito com o ser humano, nesse sentido. E aí, ele tomou uma decisão. O que ele fez, pastor? É aquilo que eu falei. Ele fez morrer. Por exemplo, você tem uma planta. Está lá. A planta ela precisa de luz, ela precisa de água, ela precisa de adubo, para que ela possa o quê? Viver. Para de regar ela, corta a luz dela, deixa ela no escuro e para de adubar. O que vai acontecer com ela? Eu quero ver ela viver, irmão. Você vai provocar a morte dela. Eu lembro, eu contei só um exemplo, não estou me perdendo não, tá? Só um exemplo, eu lembro que tinha no fundo da minha casa um pé de abacate enorme lá. O meu avô não gostava dele. Esse pessoal antigo, eles tinham muito conhecimento nessas coisas. Eu lembro que ele falou assim: eu vou matar essa árvore. Era muito grande. Eu falei: não vou tacar veneno, porque se ela morrer inteira, ela podia cair até em cima da casa, estragar a casa e tal. Sabe o que ele fez? Ele começou a ir nos galhos dela, pegou um galho um dia, foi lá, fez um corte de um jeito que ele sabia lá, parou de passar a seiva, fez um furo assim, passou-se um tempo, não precisou de ansiedade, foi alguns dias. Ele falou: não, calma aí, não aconteceu nada. Disse: calma que você vai ver, Passou alguns dias, aquele galho estava morto. Aí ele arrancou fora, ele foi agora num outro galho, foi lá, fez a mesma coisa, fez um corte assim, ele provocou a morte daquele outro galho. E ele foi matando aquela árvore. Demorou um pouco? Demorou, mas ele matou ela inteirinha. O maior que ela fosse, ele conseguiu matar ela. Eu digo mesmo para você: pastor, tem uma situação na minha vida que isso é muito grande, já vem de anos. Se você hoje assumir a responsabilidade que é você que vai fazer isso morrer, você vai fazer isso morrer. E acabou. Olha o testemunho, me chamou a atenção, por causa dessa palavra, ele disse assim: olha, eu comecei a tirar tudo aquilo que eu percebia que alimentava. Lembra que eu falei da planta? Se você continuar regando e adubando ela vai continuar o quê? Crescendo. Eu tenho que tirar o que está alimentando ela. Eu tenho que provocar a morte dessa planta maligna. Foi plantado nele aquele mal. Desde a infância, ele foi ensinado daquela maneira. E ele começou a cortar. Ele disse: olha, eu cortei todos os programas seculares. E querendo ou não, a televisão hoje ela tem muita, na verdade, uma pitada muito grande de sensualidade em tudo. Ele percebeu que ele está me alimentando esse mal. Ele cortou. Naquela época já, ele jogava alguns jogos de videogame. Eu vou ser sincero para você. Veja, você que tem filho, filha, veja o que ele anda vendo na internet, que ele anda jogando. Eu falo que eu já vi, não é que me contaram não. A maioria desses jogos hoje são desenhados com muita sensualidade. Muita. Os personagens vão tudo ali, tem um apelo sexual muito grande. Muito grande. A grande maioria dos jogos aí não é um bonequinho, não é um personagemzinho, não. É ali um corpo de um homem, de uma mulher exposto mesmo, de uma maneira muito apelativa. E aí, ele percebeu que aquilo também alimentava essa árvore maligna dentro dele. Qual que é o nosso propósito hoje? Fazer o quê? Morrer. Tem que fazer morrer.
Ele começou a tirar. Você está doido? Você não assiste mais uma televisão? Você não joga mais um videogame? Não, eu estou num propósito. O que ele estava fazendo? Matando aquele pecado dentro dele. Ele disse, olha que coisa, até isso. Tem gente que vai ignorar, ele disse, olha, não assuste que eu vou falar para você. Não estou dizendo que o café é do capítulo. Cuidado, senão eu falo aqui, senão a gente sai daqui. Pelo amor de Deus, não pode tomar café. Vou contar a situação que ele chegou. Ele percebeu que o café era um estimulante muito forte para ele. Ele disse que quando ele tomava café, a mente dele virava. Ele já começava, numa linguagem mais, vamos dizer assim, simples, né? Começava a ficar doidão. Virava a cabeça dele. O que ele fez? Ele tirou o café. Ele foi tirando aquilo que ele percebia que contribuía. E não é a primeira pessoa que eu escuto, né, falar da mesma maneira. Quem acompanha a pastora Thais aqui, algumas irmãs conhecem a pastora Thais, é a líder das mulheres que vencem. Ela estava contando o que ela fez para vencer a depressão. Vamos usar a linguagem que nós estamos usando hoje, né? Para fazer morrer a depressão. Ela começou a cortar alguns lugares que ela ia, algumas coisas que ela fazia, que ela percebia que eram gatilhos para aquilo. Ela foi cortando. Deus tem poder de fazer a obra? Tem, irmãos. Mas o que adianta Deus ir lá e cortar se você alimentar de novo para aquilo voltar a crescer? Nós temos que começar a assumir a responsabilidade de fazer o quê? Fazer morrer na nossa vida certas coisas. E aí ele começou a fazer isso, cortou isso, cortou aquilo. Ele disse que lembrou muito de um filme chamado Prova de Fogo. Alguém já assistiu esse filme? Prova de Fogo, muito bonito, muito lindo. Em que o homem tinha problemas. O casamento dele estava acabando. E ele tinha lá o computador, aquele computador se tornou uma maldição na vida dele, que ele ia ali para aquele computador e ali ele se sujava. Um dia tomou uma decisão tão radical, sabe o que ele fez? Se alguém já assistiu o filme vai lembrar. Ele catou o computador, levou para o lado de fora da casa, tacou no lata de lixo, pegou um pedaço de pau e arrebentou o computador inteirinho. Chega, acabou. O vizinho olhou e falou, a mulher lá está ficando doido. Quem viu o filme? Foi assim ou não foi? Aí a mulher deu uma nele e falou assim, um doido conhece outro doido. Mas é uma atitude radical de alguém que assume a responsabilidade de dizer, eu vou fazer esse negócio morrer na minha vida. Quem está entendendo, diga amém. Eu vou fazer morrer. Isso não está me fazendo bem. Eu não vou esperar até que por acaso isso um dia morra na minha vida, não. Eu vou fazer isso morrer. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Bom, não sei qual é o teu caso, talvez seja o primeiro ali, olha, eu só estou no primeiro item da lista. A imoralidade sexual, tem gente que já está na igreja, mas não pode ver passar uma mulher, um homem, não pode ver passar alguém do sexo oposto, os olhos acompanham, a mente vai junto, a cabeça vai junto, é triste, mas é uma realidade, tem que fazer morrer. Nós nascemos de novo, quem entendeu, diga amém. Tem que fazer morrer Deus, eu não posso ser assim, não posso ser dessa maneira. Cuidado, e se você não fizer morrer, isso pode fazer morrer outras coisas na sua vida. Um exemplo que eu dei aqui, me perdoe às vezes até por ser um pouco radical nesse sentido, tem homens que são casados, mulheres que são casados, às vezes mantêm uma amizade muito liberal e aberta com alguém do outro sexo que talvez seja casado. Olha, me perdoe, você usar palavras mais simples aqui, eu não acredito em amizade colorida entre homem e mulher casados. Eu acho que a amiga do seu marido tem que ser a senhora, e o amigo da senhora tem que ser o seu marido. Amém? E aí a pessoa vai deixando a coisa aí. Meu amigo, minha amiga, vamos ficar conversando até tarde da noite. A gente vai tomar café juntos. E vai. E aí a pessoa não faz morrer aquilo e depois morre o casamento. Aquilo faz morrer o seu casamento. A pessoa não faz morrer aquela situação, mas aquela situação faz morrer a comunhão que ela tem com Deus. A pessoa não faz morrer aquilo, mas aquilo faz morrer o seu ministério. Faz morrer a sua empresa. Está dando para entender sim ou não? Acho que eu estou sendo claro. Em nome de Jesus, essa palavra hoje tem que entrar no seu coração. Vamos continuar na lista? Ele diz ali, a imoralidade sexual. Vou adiantar aqui, para não ter que ficar muito tempo, né? A impureza. Entenda por impureza, tudo aquilo que não é puro, né? Daquilo que é sujo, imundo. Paixão. Essa paixão aqui, na outra tradução diz apetite, afeição desordenada. É o contrário de amor. Há uma diferença muito grande entre amor e paixão. O amor ele é paciente, ele é benigno. A Bíblia diz
em 1 Coríntios 13, toda a definição do amor. Ele não busca o próprio interesse e tal. A paixão, ela é doida, ela é avassaladora, ela passa por cima de família, ela passa por cima de compromisso, ela não quer saber em nome de uma felicidade. Porque eu estou apaixonado, o cidadão não pensa que ele é casado, tem filho, não, eu estou apaixonado. Isso é coisa do diabo. Paixão mata, já vi gente matar porque estava apaixonado. Não começou essa coisa louca, começa a matar, isso faz isso morrer dentro de você. Ai, pastor, conheci, eu sou casado, mas me apaixonei. Faz isso morrer. A tua alegria está naquele que Deus colocou como teu marido, a tua esposa. Diga graças a Deus. Oi, irmãos, eu sei que às vezes a mensagem é um pouco dura, mas eu tinha que falar isso. A direção do Espírito Santo hoje. Ele diz assim, ó, desejos maus. E olha o que fala no final. A ganância, que é o quê? Tem gente que só considera idolatria, idolatrar aos ídolos, idolatrar pessoas. Mas tem muita gente que percebe que dentro de si tem uma idolatria ao dinheiro, aos bens. É uma ganância. Quanto mais tem, mais quer ter. Se falar de dinheiro, pronto, misericórdia. Arrumou briga com ele, arrumou briga com ela. Irmão, faz isso morrer dentro de você. Você não pode ser tão apegado a dinheiro, a bens materiais. Você não tem nada aqui, você chegou aqui, você não tinha nada. Você vai embora daqui, você vai com nada. Ficou claro? Amém, Jesus? Fala, Deus, faz isso morrer dentro de mim, eu não posso ser assim não. Responsabilidade tua começar a mudar isso. Não posso ser assim. Começar a doar. Você sabe que a Bíblia diz que a melhor coisa é dar do que receber. Começa a sentir alegria em abençoar alguém. Chega para o fulano, fulano, vem cá, ó, vou pagar um almoço para você hoje. Amém? Estou procurando alguém para pagar um almoço para mim. Não, faz um propósito com Deus, uma vez no mês vou pagar um almoço para alguém. Para ver o quanto Deus vai te abençoar e o quanto isso vai morrer dentro de você. Esse negócio de só vem a mim, só vem a mim, só vem a mim. Eu aprendi muito isso com pessoas de Deus. E um dia, eu lembro que eu sentei para almoçar com a minha esposa e um pastor. Ele chegou, cumprimentou a gente, falou, tudo bem, casal abençoado e tal. Só Deus sabe a nossa situação naquele dia. A gente sentou, era uma reunião de pastores. Sentamos, começamos a almoçar. Ele olhou assim para nós, está tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Eu estou indo, deixa isso aqui comigo, tá? Pegou a nossa comanda e foi embora. A minha esposa, não deixa não, vai lá. Eu falei, eu não vou não. Vou nada. Deixa ele lá. Vai lá, não deixa ele pagar. Eu falei, o quê? Você está vendo a situação que a gente está? Deus está usando ele, está querendo chutar o anjo? Eu falei, não. Ele foi lá e pagou. Mas sabe que eu não esqueci daquilo? E eu tive a oportunidade de fazer isso com outra pessoa. Uma outra situação, aquilo me marcou. Irmão, você pode falar muita coisa, mas o exemplo marca ou não marca? Aquilo me marcou. Um dia eu também passei e senti forte. Faz o mesmo. Passei assim, peguei a comanda. Opa, tá bom? Deixa aqui comigo. Você não entendeu nada. Fui lá e paguei. Não estou falando para você, para que você saiba. Eu estou dizendo para você que a gente tem que começar a matar certas coisas dentro de nós. E uma delas é a ganância. Para mim. Cuidado, você não vai levar nada. Irmão, quanto mais você planta, mais você colhe. Abençoa alguém, faz por alguém. Sem querer nada em troca. Você vai ver o quanto Deus vai te abençoar. Vamos continuar que nós só começamos a lista, né? Versículo 6. Aí diz, pelas quais coisas vem a ira de quem? De Deus. Irmãos, Deus é amor. Mas veja, que está dizendo aqui a respeito de uma ira de Deus. Deus se ira? Deus se ira. E aqui não são palavras do Velho Testamento, onde a gente pode dizer, não, pastor, Deus naquele tempo sim se irava. Não, Deus se ira ainda hoje, é o Novo Testamento, é o nosso tempo. E essa ira vem sobre quem? Os filhos do quê? Da desobediência. Deus é amor, mas Ele também é justo. Quem está entendendo, diga amém. Não deixa isso chegar até você. Olha o que ele diz mais, versículo 7. Nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas. Olha, quando fala de outro tempo, está falando de passado. Outra coisa que nós precisamos fazer morrer dentro de nós, passado.
Irmão, tem gente que é torturado pelo seu passado até hoje. Tem gente que as mágoas que ele carrega está fazendo ele ou ela morrer. Irmão, faz isso morrer enquanto ainda dá tempo, para que isso não faça você morrer. Ah, pastor, sofri muito na minha infância, me fizeram muito mal, me prejudicaram muito. E eu estou te falando de uma coisa que eu sei. E de vez em quando o diabo, para te torturar, traz todos aqueles pensamentos de novo. Traz toda aquela história de novo na tua mente. Você fica lá remoendo e remoendo e remoendo aquilo. Irmão, você está se matando. Ô minha irmã, ô jovem, ô moça, rapaz, Jesus te fez livre do seu passado. Mata isso dentro de você. Não é o seu passado que vai definir o seu agora, não. Não, é o seu agora, é o hoje que você vai usar para definir daqui para frente. Acabou, o passado tem que ficar lá no passado. Faz morrer isso dentro de você. Fala, Deus, isso vai morrer, esse assunto vai morrer. Para de ficar com esse assunto remoendo há anos e anos aí. Não, porque um dia ele fez, porque um dia me maltrataram, porque um dia me machucaram, por isso que eu sofro hoje. Não! Faz morrer, a responsabilidade é sua. Fala, Deus, esse assunto morre no meu coração a partir de hoje. Esse passado vai morrer na minha vida a partir de hoje. Quando alguém te perguntar, lembra o que aconteceu com você? Nem lembro mais. Isso aí já morreu. Morreu, acabou. Diga graças a Deus. Faz morrer a mágoa, irmão. Olha, pior, a pessoa que mais se prejudica é aquela que carrega a mágoa. O outro que talvez te magoou está bem lá. Está vivendo a vida dele e você está aí se martirizando por causa dessa mágoa. Se martirizando por causa desse ressentimento. Faz morrer isso, meu irmão. É você pode dizer, Deus, eu vou fazer isso morrer. Não é que você vai esquecer, ninguém tem amnésia. Você vai continuar lembrando, mas não vai doer mais, não vai te machucar mais. Você vai conseguir andar, seguir em frente. Isso vai ser um assunto resolvido na sua vida. Diga graças a Deus. Tem que fazer morrer esse assunto. Vamos continuar. Ele diz, 8. Mas agora despojai-vos também de tudo. Ele diz, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência e das palavras o quê? Torpes da vossa boca. Irmão, é você que tem que assumir a responsabilidade de se despojar. Ali está na Bíblia NVI, troca para mim. Ele vai dizer ali, o que é despojar-se? Ele vai dizer, muda lá para mim, para a Bíblia NVI. Mas agora abandonem todas essas coisas, a ira. Irmãos, olha para o pastor. Tem gente que diz, eu nasci assim, é minha personalidade. Não, você pode fazer morrer isso dentro de você. Essa pessoa irada, de estupim curto, que não leva desaforo para casa, isso vai fazer você acabar mal. Vai fazer você terminar mal. É alguém que quantas vezes você vê nos noticiários, não, porque eu não levo desaforo, porque eu não aguento muita coisa, começou a falar, eu já vou lá. E aí numa bobeirinha dessa, alguém vai lá e tira a vida dele, tira a vida dela. Olha como terminou mal. Porque não aprendeu a fazer morrer essa pessoa irada, essa personalidade. Jesus transforma, diga graças a Deus. Mas é nós que temos que assumir a responsabilidade. Não, Deus, eu já fui assim, eu não vou ser mais não. A ira, ele fala lá, abandonem todas essas coisas. A ira, a indignação. Não, você não pode mais. Talvez você veio para Jesus, estou falando para pessoas que conhecem, que amam Jesus, que amam a Deus, que amam ao Senhor, mas ainda tem essa dificuldade, pastor, não aguento. Quando eu vejo, eu já falei, eu já explodi, eu já estourei. E aí tem gente acabando mal no emprego, lutou tanto por uma empresa, para entrar naquele emprego, por causa de uma conversinha, estourou. Quem saiu perdendo foi você. Não. Está terminando mal, você não faz morrer isso faz morrer muita coisa na sua vida. Tem gente que até hoje se arrepende amargamente por ter falado que não deveria ter falado, por ter maltratado. Pastor, eu amava aquela mulher. Pastor, eu podia ter tido um pouquinho mais de paciência, mas não fez a coisa morrer, aquilo fez o relacionamento morrer. Ele diz mais, olha, abandonem todas essas coisas, a ira, a indignação, a maldade, a maledicência. Às vezes você percebe que você tem isso com você, o que, pastor? A fofoca, falar mal dos outros. Quando eu vejo já estou falando. Fala, Deus, tem que morrer isso em mim. Você sabia que o falar mal dos outros atrasa a sua vida? Atrasa a vida da pessoa. Você é quem fica mal com isso. E às vezes você está lutando para poder fazer morrer isso,
Mas está ouvindo uma pessoa que gosta de falar mal dos outros. Não, faça morrer. Pessoa que chega na sua casa, fica lá 2, 3, 4 horas, só falando mal dos outros. Irmão, faz morrer essa amizade. Olha, pode ser sincero comigo, você vai lembrar de alguém. Tem gente que quando sai da sua casa te deixa mal. Tem gente que vem na sua casa, ela fica ali tanto tempo falando mal dos outros, que quando ela sai, você fica até com o coração pesado. É ou não é? Você fica mal. O dia que chegar, falar, hoje eu não posso te atender, tem um compromisso lá. Aí você vai indo, vai cortando, daqui uns dias ela não vai mais na sua casa, porque não é uma boa amizade. Alguém está te deixando mal, que só tem maledicência, só sabe falar mal dos outros. Irmão, corta, faz morrer isso, vamos continuar. Ele diz, a linguagem indecente no quê? Palavras torpes. Quantos talvez são de Jesus até hoje, mas ainda tem uma linguagem indecente, como diz outras traduções, obscena. Faz morrer isso na sua vida mesmo. Eu lembro de um rapaz que se converteu, e ele veio do mundo, né, daquele linguajar. Eu lembro da luta dele para fazer morrer essas palavras que ele tinha aprendido, que ele era tão acostumado a falar. Aí ele estava no meio da gente, na igreja, aí ele ia falar, o que foi? Não, nada não. Era uma luta, mas ele conseguiu. Ele fez morrer aquilo. É triste quando a gente vê cristãos, até falei esses dias, uma pessoa num lugar chegou lá, porque de vez em quando eu mando o meu marido, não sei para onde, eu nem me atrevo a falar ou repetir, né, o que foi dito pela pessoa. Manda o meu marido não sei para onde, manda não sei o que e tal. Aí passou um tempo, quem que é essa mulher? É a mulher do pastor. Falei, misericórdia. Quantos cristãos? Aí dá desculpa do nervoso, não, que eu estava nervoso, pastor. Meu irmão, tem palavras que trazem maldição, você sabia disso? Palavras que trazem maldição para você, para a tua família. Corta isso, faz isso morrer. Tem pais que plantam palavras de maldição nos filhos quando estão nervosos. Você não vai virar nada, você é um burro, você é uma burra. Não faz isso morrer. Amém, Jesus? Tira essas palavras de maldição, linguagem indecente ao seu falar, palavras torpes. Vamos continuar, a gente já vai encerrar já. Versículo 9, ele diz, não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem, com os seus feitos. Irmãos, nós somos de Jesus, não pode haver mais mentira. Olha, quantas coisinhas aí a gente vai permitindo, que às vezes a gente acha que não tem nada a ver. Mas em João 8,44 a Bíblia diz que o diabo é o pai do quê? Da mentira. Eu me lembro com algo que aconteceu comigo. Eu já era pastor. O pastor ligou para mim e falou assim, você fez tal coisa? Presta atenção para você ver. Na hora, assim, não pensei, falei, fiz! Mas eu não tinha feito, eu ia fazer. Na hora que eu desliguei o telefone, o Espírito Santo na hora pesou meu coração. Mas aí vem aquelas desculpas de Satanás. Você não fez, mas você vai fazer, é a mesma coisa. De todo jeito vai estar feito. Se não, ele perguntou se eu tinha feito. Eu falei que eu tinha, mas eu não tinha. Eu vou fazer agora. Mandei uma mensagem para ele e falei, pastor, me perdoa. Falei para o senhor que eu tinha feito. O senhor perguntou se eu fiz, eu disse que eu fiz. Mas eu não fiz, eu vou fazer agora. O senhor me perdoa, eu estou me corrigindo. Isso não está certo. Mas para que falar isso? Eu sei por quê. Tem certas coisas, se você não fizer morrer, vai fazer morrer a sua vida com Deus, sua comunhão com Deus. São as raposinhas que fazem mal? A Bíblia diz, seja o vosso falar sim, 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 sim. E se não, não. O que passa disso é o quê? Do maligno. Você fez? Fiz. Você não fez? Não fiz. E ponto final. Acabou. Você foi em tal lugar, eu passei lá assim, não, passei, fui, não foi, não fui, e ponto. Isso está matando você. Se você não matar isso, isso vai começar a crescer. E a pior coisa é uma pessoa viver na mentira. Viver na mentira, meu irmão, dá um trabalho tremendo, que a pessoa tem que inventar uma coisa, depois inventar outra para cobrir aquela que ele inventou, e aí a vida vai virando uma bola de neve. Questões mal resolvidas, e a vida não vai para frente, só atrasa. Faz morrer isso, não, a partir de hoje eu vou falar, se é verdade é sim, se é não, acabou. Diga glória a Deus.
Ah, pastor, não, é mentirinha do bem. Como é que o diabo vai ser pai de uma coisa boa? Não tem mentirinha do bem, não. Tem mentirinha que traz maldição. Mentirinha ou mentirona, seja qual for. Continua aí. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com seus seios. Do novo homem, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. 11. Onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem servo ou livre. E olha que bonito agora, mas Cristo é tudo em todos. Diga glória a Deus. Irmão, não tem quem tem mais estudo ou menos de estudo, não tem quem está mais tempo ou menos tempo na igreja. Se nós, meu irmão, nos colocarmos à disposição de Deus, para fazermos morrer na nossa vida aquilo que não é dele, pode ter certeza, seja qual for o tempo que você está na igreja, seja qual for o seu grau de conhecimento, nós estaremos todos de uma mesma maneira, o padrão vai ser o mesmo. Cristo vai ser tudo em todos. Diga graças a Deus. Cristo vai ser o suficiente. Olha, eu vou dizer uma coisa, nessa vida nós temos muitas e muitas coisas necessárias. Tem, pastor? Tem. Carro é necessário, casa é necessário, família é necessário. Mas o ser humano nunca tem o suficiente. Se ele tem um carro, ele tem que ter um carro melhor. Se ele tem uma casa, ele tem que ter duas. Se tem um marido, o marido tem que melhorar. Então só existe uma coisa suficiente nessa vida, é Jesus Cristo. O ser humano tem muitas coisas necessárias, tem muitas necessidades, mas só Jesus é o quê? O suficiente. De tal maneira que não importa o seu grau de escolaridade, o carro que você tenha, o seu nível de vida, se você tiver Jesus, você já tem o quê? O suficiente. As outras coisas serão acrescentadas. Entendeu? Diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus por essa palavra bem forte que ele merece.